Então, gente, estamos aqui com o pastor Elias Soares, que vai trazer informações relevantes acerca do dízimo. E se você quer entender mais desse... agora ficou bem mais chique aí a coisa. Ele fez aí, acendeu uma luz aí. E, rapaz, eu tenho certeza que chegou um anjo aí na casa do pastor Elias Soares. Isso aí, essa luz não é comum. Boa noite, pastor. Ares, Caia e Irene, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Arena Apologética, aqui é a sua casa, você sabe disso. E aí, quais são as novidades para hoje? Quais são as suas expectativas? Conta algo, dê uma boa noite para nós aí. Já está ao vivo, não, né? Sim, estamos ao vivo. Oh my God! Estamos ao vivo para todo o Brasil. Bem, enquanto o pastor Elias... Shalom, Haverim, Shalom, Haverá. Ou seja, a paz para todos e para todas. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado, professor e pastor Elton Maia, pelo convite. E estamos aqui para mais um diálogo e agora a respeito de um tema extremamente polêmico. E nós temos aí muitos desigrejados, o pessoal que é contra o dízimo, que eu tenho certeza vai chover de gente aí para contra-atacar esse posicionamento. Então a gente já está nessa expectativa aí que... Preparado. Vai ser uma boa live. Maravilha. Muito bem, antes do pastor Elias iniciar aqui no seu discurso, eu quero ver quem que está conosco no chat rapidinho aqui. Deixa eu ver quem que está nos visitando ou fazendo morada aqui conosco. Hamilton Freire, Roberto Gomes presente, um beijão para você. Donizete Lima, deixa eu ver quem mais. Yuri Moraes, Mago da NASA. Meu Deus. Marcos Antônio Maia. Olha o nome, Mago da NASA. Deixa eu ver aqui, Wesley Irene Tuquiriu, professor Elton Rofeos Pistoses Tim. Amém. Irene Tuquiriu. Deixa eu ver aqui mais. Juarez, né? Juarez, que estuda grego, koiné, conosco aí. E é isso aí, gente. Boa noite, Márcio Alessandro. Boa noite, querido Márcio. Hoje vocês vão aprender aí sobre o dízimo com o pastor Elias Soares, né? Um dos mais polêmicos apologetas do Brasil. É isso aí. Então, sem mais delongas, eu já quero fazer aqui Antônio Nunes presente, Matheus. Compartilhe essa live, tá, gente? Eu peço que você compartilhe essa live. Pastor Elias Soares, a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite é... Aliás, eu quero te fazer um pedido. Eu queria que você fizesse aí uma introdução sobre o dízimo, sobre a sua representação no Novo Testamento, né? Eu queria que você fizesse essa apresentação preludiana. Gostou do preludiana? Bom, fica à vontade. Vamos lá. O dízimo é certamente um dos temas mais polêmicos da atualidade. Sim. Isso por conta de algumas distorções do uso do dízimo, por conta também do mau uso do dízimo, de alguns, infelizmente, pastores fazendo uso do dízimo, se locupretarem, né, e viver uma vida da babesca, viver uma vida em casas suntuosas, passeando de helicóptero, de avião, e andando nos melhores carrões, só marca de grife, e Estados Unidos, e tudo com o dízimo do povo. E a gente não pode ligar isso porque esse tipo de atitude existe em todos os lugares, seja na igreja, seja no Senado Federal, no Congresso, lá no Supremo, no Judiciário, sempre tem aqueles que fazem um mau uso da liberdade que lhe foi outorgada. E a igreja não é uma exceção a essa regra. Mas o fato de haver distorções, o fato de haver pessoas que usam mal esse recurso e que, infelizmente, perderam o temor a Deus e estão pastoreando a si mesmos, como o profeta Ezequiel denuncia no capítulo 34 e também o profeta Jeremias no capítulo 23, denunciam os pastores que apacentam a si mesmos, mas não cuidam das ovelhas, não cuidam da desgarrada, da doente. Eles não têm cuidado com a casa de Deus, eles têm cuidado apenas consigo mesmo. O fato disso acontecer não me dá liberdade
eu deixar de cumprir aquilo que diz a palavra de Deus acerca das contribuições, não somente dos dízimos, mas também das ofertas. Porque onde fala do dízimo, também fala das ofertas. E se eu, por exemplo, acho que é errado contribuir com os dízimos, automaticamente também eu devo parar de contribuir com as ofertas. Então, se não é para dar o dízimo, e se não é para dar oferta, a obra de Deus, ela sofrerá solução de continuidade. E esse não é o projeto de Deus. Aqueles que apelam para o Novo Testamento, eles têm dificuldade em dar uma oferta lá de R$1, de R$2, de R$5, e tem dificuldade em tirar 10%, querer o Novo Testamento do jeito que estava na igreja incipiente, como modelo para que eles possam fazer as contribuições, eu duvido. Porque as pessoas voluntariamente não davam 10%. Elas davam 100%, elas davam tudo. E, inclusive, quando teve um mentiroso chamado Ananias, em conluio com a sua mulher, quiseram mentir para o Espírito Santo, mentir para Deus e enganar os apóstolos, eles foram fulminados. Olha, se Deus usar a mesma régua para conosco hoje, não vai sobrar ninguém, vai sobrar pouca gente, eu quero dizer, né? Vai sobrar, porque eu já participei de uma igreja com 200 membros e apenas 28 contribuíam com os dízimos. Eram 200 membros e apenas 28 contribuíam. E nem por isso a igreja deixou de existir. Olha só que curioso, né? Pastor então, Elias, você pode seguir esse fio da meada? Então, você falou no início que tem pastores que usam helicóptero, pastores que viveram nababescamente. Esse tipo de atitude da parte dos líderes religiosos, você acredita que isso pode ter feito com que as pessoas gerassem descredibilidade nas pessoas para com os pastores, para com o seio eclesiástico, sei lá, as igrejas? Você acha que... aquelas pessoas que são fracas na fé e que são mais críticas, mais exigentes, e algumas que já têm uma certa tendência à avareza, isso é um problema sério. O egoísmo, a avareza. Eles usam esse expediente para dizer, eu não vou contribuir, porque se eu contribuir, o pastor vai fazer isso, isso, isso e isso. Se todos pensassem assim, bom, esses pastores, primeiro, não viveriam essa vida, mas a obra de Deus também ia parar. Então, esse tipo de procedimento, como eu disse no início, não é uma regra geral, mas existem, infelizmente, pastores que vivem desse jeito, né, com um salário vultuoso, 50 salários mínimos. Gente, pelo amor de Deus, como diz, é algo assim inimaginável. Cada um tem a sua realidade, eu também acredito, né? Dependendo da classe com onde aquela igreja está instalada e tudo mais. Então tem pastores que precisam de um recurso maior. Mas espera um pouquinho, é algo assim inaceitável, né? Mas eu estou falando na via de regra geral. Conheço obreiros, ele nem sequer recebe dinheiro da passagem. Outros recebem apenas o dinheiro da passagem. Recebe apenas uma gratificação. Ele trabalha por amor. Está entendendo? Então eu não devo tomar como exemplo aquele que vive à margem da palavra de Deus. O exemplo, para mim, é aquele que vive na palavra de Deus. Que não abusa, que não vive dominando o rebanho, como se o rebanho fosse uma propriedade sua, fosse um negócio seu. Então eu tenho que tomar como exemplo os homens de Deus, que trabalham de coração, que vivem a verdade da palavra de Deus, que não vivem no trambique, né? Vou deixar até para lá, porque é só a graça de Deus. Então eu não tomo como exemplo esses trambiqueiros. Tomo como exemplo homens sérios, homens de Deus. Então, se a pessoa, nada disso serve para mim como modelo, o que eu tenho que fazer? É ver o que a Bíblia diz, certo? Me espelhar naqueles que andam pela fé e seguem o exemplo da palavra de Deus e aí contribuir. Bom, tudo isso eu fiz para uma breve introdução, já para mostrar para o pessoal que eu não sou a favor dessas explorações, de nada disso. Agora, no que diz respeito ao dízimo,
A palavra dízimo, como eu estava dizendo no princípio, eu até acabei cortando a raciocínio que eu vinha, mas tudo bem. O dízimo é um dos temas mais polêmicos, é conflitante. Primeiro porque o Paulo Maluf, há muito tempo atrás, quando ele era ainda prefeito, ele citou uma frase que se tornou célebre. Ele disse o seguinte, que a parte mais sensível do corpo humano não é o coração, é o bolso. Vai indo tudo bem até você mexer com o bolso, camarada. Porque existe um Deus chamado Mamon. Quem deu esse nome para ele foi Jesus. Nós só não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa palavra, esse substantivo Mamon, ele vem do siríaco e significa aquele em quem alguém confia. Aqui na Terra, no que as pessoas confiam mais? Será que é em Deus ou no dinheiro? Gente, até crente é pego nisso. Ele confia mais no dinheiro do que no próprio Deus. Então, quando mexe, tá entendendo? Nessa galinha dos ovos de ouro, crente, quando toca nessa parte de contribuição, ele fica todo uriçado. Então, a pessoa não gosta. Por quê? É a avareza, é o egoísmo. Então, a prática do dízimo é uma forma de Deus trabalhar no nosso egoísmo. Abrirmos o coração e declarar que Ele é soberano, que Ele é o dono de tudo, que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é Senhor dos nossos bens. E até porque existem aí as mordomias. Mordomia da vida. A vida não é nossa, pertence a Deus. A mordomia do tempo. Eu não tenho controle sobre o tempo. O tempo é de Deus. A mordomia dos talentos, o que eu faço, as habilidades, elas têm que ser realizadas para a glória de Deus. E uma outra mordomia que eu gostaria de destacar é a mordomia dos bens. Os bens que eu tenho não são meus, pertencem a Deus, para que Ele possa usar como Ele quiser. E desses bens que pertencem a Ele, 100% Ele entregou nas minhas mãos. Ele disse, olha, 90% é seu. 10% você invista na minha obra. Não é nem para Deus, digamos assim. É da obra de Deus, porque Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de carneiro, Deus não precisa de arroz, de feijão, de prata, de ouro. Tudo é dele, por ele, para ele. Então tudo isso é para fazer com que a obra de Deus tenha continuidade e não sofra solução de continuidade. Por essa razão, então, quando mexe nessa particularidade, o homem não gosta. Ninguém gosta de contribuir, gosta de tudo para ele. Mas o dízimo, apesar de tudo isso, em primeiro lugar, a palavra dízimo, ela vem do hebraico maaser. Maaser é dízimo, que vem de aser 10. Né? Maaser é a 10ª parte, é o dízimo. E também do grego, aí já é com o senhor, decate. Decate, que vem de decatos, que é 10. E decate significa dízimo, que também a ideia é a 10ª parte. Então, a primeira verdade que nós precisamos questionar e debater aqui é o seguinte: o dízimo, ele é bíblico ou não? Bom, já de imediato eu digo, o dízimo é bíblico. Pode falar. Sim, muito obrigado. Pastor Elias, aproveitando essa sua pergunta que você fez aí, retoricamente, eu quero perguntar o seguinte: existe algum grupo de pessoas que não contribuem com o dízimo e essas pessoas são totalmente desfavoráveis ao fenômeno congregar, e elas entendem que isso é desnecessário, pois Jesus não ensinou a congregar. E com isso eles encontram esses tipos de argumentos, e em razões desses argumentos, eles acabam desenvolvendo um movimento, né, chamado desigregismo. E então esse é um dos pontos que eu queria que fosse abordado, o desigregismo e por que não contribuem com o dízimo. Uma coisa que quem é desigrejado geralmente não dá dízimo e prega contra o dízimo. Primeiro ponto, eu queria que você abordasse. E o segundo ponto, nobre pastor Elias, se o dízimo ele influencia no evangelismo. No que influencia o dízimo na parte evangelística, né? Quer dizer, o querigma, né? Quer dizer, pregar o evangelho, anunciar o evangelho. No que o dízimo influencia, né? Essa é uma das perguntas. E também eu queria ver também a questão da salvação, né? Porque existe alguns exageros da parte de alguns pregadores sobre o dízimo, mas também existem realidades, penso eu,
de acordo com as suas apresentações, é que a gente vai tirar essas conclusões, se existe ou não realidades inerentes à prática do dízimo, apesar dos exageros da parte de alguns pregadores, né? Ou seja, queria que você conciliasse dízimo e salvação, fiz essa relação aí para nós. Muito obrigado. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a questão do desigrejado e a sua oposição ao dízimo. Será que ele está correto, o desigrejado, em fazer oposição ao dízimo pelo fato dele não concordar que nós devemos congregar, que Jesus não ensinou a congregar? Eu vou responder com a Bíblia Sagrada. Uhum. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, é o início da igreja. Tá? Houve um grande avivamento, o pessoal estava cheio do Espírito Santo, muito avivado, e vamos ver o que é que aconteceu aqui. Logo no capítulo 1, no versículo de número 14, olha que interessante. Atos dos Apóstolos? Atos capítulo 1, versículo 13 e 14 primeiro. Capítulo 3. 1, versículo 13 e 14. Ah, tá. Capítulo 1, versículo 13. Tudo bem. Vou botar aqui na tela. Vamos lá? Vamos. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, todos os apóstolos. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Em que lugar? No cenáculo. Fazendo o quê? Orando, adorando, buscando a Deus. Então nós temos aqui o início de uma igreja que é batizada com o Espírito Santo, reunida, congregada. Qual que é a palavra que aparece aí para reunidos? No versículo? Capítulo 2, versículo 1. Qual é a palavra grega que aparece aí? Capítulo 2, versículo 1. Deixa eu ver aqui. Concordemente. No versículo 2, congregado? Reunidos. Reunidos, né? Pentecostes estavam concordemente no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso. A palavra grega qual que é? Aqui nós vamos ter uma forma analítica de se dizer reunidos. Nós não vamos ter assim algo, quer dizer, concordemente no mesmo lugar. Você não vai ter tipo epsinagoga. Seria a epsinagoga. Nós não temos epsinagoga aqui. Nós vamos ter analiticamente uma composição, né, que vai trazer essa semântica. Muito bem. Mas o fato é que nós temos aí então um termo intercambiável para reunião, para congregação. Tá certo? Certo. Que eles estavam concordemente, em concordância no mesmo lugar. Isso. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Olha aí que interessante. Em que estavam assentados. Portanto, estavam congregados. Fazendo o quê? O versículo 14 diz: em oração, buscando a Deus, aguardando o batismo do Espírito Santo. Muito bem. Agora, como se isso não bastasse, vamos para o versículo de número 41 do mesmo capítulo 2. Versículo 41. Olha o que está escrito. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Esse agregaram-se, qual é a palavra grega que vai aparecer aí? Aqui, não consigo ler daqui. 3.000 naquele dia. Naquele dia, Keina, naquele dia, 3.000 almas agregaram. É porque nós vamos ter formas analíticas aqui, entendeu? Você não vai ter uma palavra que traga uma definição dessa forma. Quer dizer, você vai ter construções, palavras que compõem uma semântica. Reuniram, tá certo? Agora no 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso. Perseveravam. E na comunhão. Proscarterontes. E nas orações. Agora olha o 44. Aqui é para quebrar a banca. Todos os que criam estavam de maneira? Juntos. E tinham tudo em comum. Que mais? Uau, muito top. Vendiam suas propriedades e fazendas. Vendiam suas propriedades e fazendas. E repartiam com todos, segundo cada um tinha de necessidade. Aí o desigrejado vem. Isso acontece na igreja de hoje?
Mas eu também pergunto, tem alguém vendendo fazenda? Tem alguém vendendo carro? Tem alguém vendendo prédio? Tem alguém vendendo ouro e prata e entregando lá na igreja? Não tem. O termo para vender é piprascon. É piprascon. Para vender. Que traz a ideia de vender. Vender. E eles vendiam tudo que tinham, ó. Olha só, vendiam suas propriedades. Isso. E não aqui puxando sardinha para sua fala, pastor, mas corroborando de acordo com o tempo verbal, que é imperfeito, quer dizer que eles tinham o hábito, né? O imperfeito é habitual, eles tinham o hábito de vender. De vender, traduzindo. Não retinham aquilo que era de Deus. E ninguém aqui mandou eles fazerem nada. Eles fizeram isso voluntariamente de coração. Vendiam suas propriedades e fazendas. E repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Agora aqui, ó, é acachapante, que vem revelado aqui no 46 e 47. 46 e 47, olha só. E perseverando unânimes todos os dias dentro da sua própria casa? O que está escrito aí? E perseverando. Esse é o versículo todos os dias, 46, né? Versículo 46. Vê no grego aí como é que tá isso. Eu esqueci de pegar. Cat Remera. Deixa eu colocar aqui então. Deixa eu colocar aqui para todos poderem acompanhar. Um abraço, professor Matheus Rangel. Está escrito Cat Remera. Te proscanterontes homotimardon entor iero clonte te cat oicon arton metalaban. Olha, templo, né? Isso. E perseverando unânime todos os dias no templo. Homotimardon entor iero no templo. Então, perfeito. Para os desigrejados, receba esse versículo aí. Eu te abençoo. Todos os muito dias bom. no templo. Muito bem. Olha, parabéns aí pela bondade. Olha só. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja, aqueles que haviam de ser salvos. E agora, para a gente finalizar, capítulo de número 4, versículo 32. Vamos lá? Bora. Atos, capítulo de número 4, versículo 32. Aqui estamos. Vamos lá então, ó. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Será que esses crentes que falam mal de Deus têm coragem de fazer isso aqui? Mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha só. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Tem outro texto que diz de todos os dias, no templo, de casa em casa, achei. 5:42. Bora ver? 5:42. Professor Matheus falou contigo aí. Opa! Pastor Elias, existe em Hebreus 7:17 alguma relação do dízimo de Abraão com o dízimo da igreja a Jesus? Tá. Por favor, vamos ver, já vamos falar. Salve. Capítulo 5:42. Vamos nós. E todos os dias, aqui é para o desigrejado. E todos os dias, no tempo, Passante remera. e nas casas, Cai cachoi não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. que pauton de das contes cai evangelizomenoi Iesum ton Christum. Todos os dias aonde? Primeiro. Passante remera. Depois, nas casas. Entoiero. Aí, cai catoicon. Tá certo? Oikos. Perfeito. Isso. Perfeito. Templo e nas casas. Não é só dentro de casa, não. É no templo e nas casas. Exato. Todos os dias. Eita, rapaz, eu vou inclusive botar o pastor Elias na sala, porque olha só, de fato, tá aqui, o pastor Elias tá falando aqui, ó.
Passa no Terremeram todos os dias no templo, tá aqui, ó. Entoyero no templo e Kai Katonkon e nas casas, perfeito. Pode falar, agora eu vou te colocar na tela pra você falar aí. Tá certo? Então todos os dias no templo e nas casas e nos templos. Não é dentro de casa, é dentro de casa e no templo e na casa. Então aqui não tem saída, isso aqui é a igreja avivada, é a igreja abençoada, é a igreja que havia sido batizada com o Espírito Santo, está cheia do poder. Será que esse pessoal está cheio de poder, cheio do Espírito? Ou está com a língua bem quente para falar mal, pastores? Está entendendo? Porque eles sabem fazer isso, praticar o Lachonará. Lachonará, a língua... Será que tem desigrejados no chat agora, nesse momento? Deixa eu dar uma olhadinha. Só que tem mais 2 perguntas ainda para responder. Fica à vontade. A casa é sua. Essa é do desigrejado. Segundo, dízimo e evangelismo, qual a relação? Está aqui. Uma igreja que não tem contribuição, como é que ela vai enviar missionários, pregadores? Como é que ela vai ter subsistência? Eu posso evangelizar, sair aqui na rua e evangelizar. Mas aqui é a igreja reunida, fazendo o evangelismo. Para enviar missionários, para sustentar missionários. Então tem tudo a ver. Dízimo e salvação, tem alguma coisa a ver? A salvação é uma obra inteiramente da graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é dízimo, não é oferta, não é nada. Nada que você venha fazer vai contribuir para você ser salvo. Porque é uma obra da graça. Você só tem que crer. Agora, pera um pouquinho. Se você é salvo e você ama a Deus, você terá prazer e alegria em contribuir com a causa de Deus. Muitos desigrejados aí no chat. Então, lá na mesma passagem que diz, vamos lá, Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, porque às vezes só leem o 8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá? Efésios. Bora ver? Efésios 2, 8 a 10. Olha, muitos desigrejados. Um abraço para os nossos queridos desigrejados. Sejam bem-vindos. Bora estudar a Bíblia. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, no que diz respeito à salvação, a minha palavra é o que está na Bíblia. É dom de Deus. Não é dízimo, não é oferta, não é nada que você venha fazer. Nada, a não ser crer para tomar posse da salvação. Dízimo não salva. Agora, olha só o restante. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha lá no 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. A minha pergunta é, as quais Deus preparou para que andássemos nelas? Deus preparou para que andássemos nelas. Como é que está esse verbo aí? Andássemos. Isso é o versículo? O versículo 10. Andássemos nela. Aqui nós temos, primeiramente, rejeitar, especializar, comprovar, acompanhar, andar. O termo aqui é peripatel. Peripatel. Tá no quê? Tá no auristo ativo subjuntivo, para que andássemos. Perfeita tradução. Né? Para que andássemos. Isso. Uma ideia de continuação. Então perceba que fomos criados para as boas obras. A minha pergunta é, o dízimo é uma boa obra? Logicamente que é uma boa obra. Mas essa boa obra contribui para a salvação? Não. Mas o salvo deve praticar boa obra? Sim. O dízimo é uma boa obra? Então é para você. A contribuição é para você. É um silogismo que vai nos levar a essa lógica. Ok? Respondido? Maravilha, parabéns aí pela resposta, muito fundamentado. Eu digo parabéns, gente, não é que eu tô quebrando a minha imparcialidade, tá? Mas porque quando alguém responde com fundamentação, e responder com a Bíblia é bem fundamentado, independente do credo religioso, né? E estão perguntando o quê? Se o pastor Elias debate com desigrejado? Rapaz, vou dizer uma coisa para você. Se você for debater desigrejado com o pastor Elias, você vai levar uma coça de Bíblia, meu amigo, que eu vou te contar, viu? Um beijo para os desigrejados. Mas é isso mesmo, pastor Elias. Debater com o pastor Elias. Oxi. Quem perguntou foi o doutor Eduardo.
Damásio, nutricionista clínico. Elton, pergunta se ele debate com desigrejado. Meu amigo. Depende do tema, né? Deve ser alguma coisa relacionada a isso, né? Fala comigo aí depois e eu pergunto para ele. A minha posição já está aí. Se ele quiser, entre aqui e já fale o que ele tiver que falar, né? Tem a liberdade. Eita, muito bem. É isso aí, vamos em frente. Pastor Elias, eu quero te perguntar uma coisa. Com relação à pergunta do professor Matheus Rangel, que ele fez aqui agora há pouco. Pastor Elias, existe em Hebreus 7,17 alguma relação do dízimo de Abraão a Melquisedeque com o dízimo da igreja? E aproveitando a carona, eu quero perguntar por minha conta, se o dízimo ele faz parte da lei ou se o dízimo é antes da lei? Vamos lá, então. Primeiro ponto que nós abordamos, o dízimo é bíblico? Pronto, ele é bíblico. Ele é antes ou depois da lei? Eu asseguro para vocês que ele é antes da lei. Foi incorporado à lei com uma finalidade, de manter o sacerdócio levítico. Mas depois ele teve a sua continuidade na restauração do templo e tantas coisas mais. O próprio Senhor Jesus, depois, ele deu respaldo no que diz respeito aos dízimos em Mateus 23, que os desigrejados detestam, Mateus 23, 23, né? E teve o respaldo também do escritor aos Hebreus, onde nós chegamos agora aqui na pergunta do meu amigo professor Matheus Rangel. O Senhor Jesus, ele não é um sumo sacerdote segundo a ordem aarônica, né? Mas é segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque precede a ordem sacerdotal de Arão. E até porque o próprio escritor aos Hebreus, ele chega a dizer o seguinte, que até mesmo Levi, que estava em Abraão, pagou o dízimo. Ou seja, aqueles que deviam receber o dízimo em Abraão, eles pagam o dízimo. E pagam para quem? Para Melquisedeque, que tipologicamente prefigura o sacerdócio de Cristo, que é eterno. Então, o sacerdócio de Cristo é a segunda ordem de Melquisedeque. Uma vez que Melquisedeque recebeu dízimos, sendo Jesus da mesma ordem sacerdotal e um sacerdote que não tem substituição, ele continua a receber os dízimos e a oferta. E receber do jeito que Abraão deu os dízimos. Quem é que mandou Abraão dar os dízimos? Quem é que forçou, obrigou? E aqui está o grande ponto. O dízimo não é obrigatório. Ninguém coloca uma faca no teu pescoço ou um revólver na tua cabeça dizendo que você tem que dar o dízimo. Ou então, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Não, o dízimo é um ato de gratidão. O dízimo é uma oferta de coração. O dízimo é um ato voluntário. O dízimo é o ato daquele que se preocupa com o avanço da causa de Deus. O dízimo é o ato daquele que foi regenerado e que não está preocupado com o que vai acontecer, mas em obedecer, porque o erro e o pecado de outrem não me autoriza eu praticar o mesmo pecado. O fato de alguém estar errado, de não cumprir o seu compromisso, de não ter palavra, não me autoriza eu também não ter palavra. Eu tenho que agir de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, aí é a minha opinião. Maravilha, pastor Elias. Aqui tem uma pergunta que não é pertinente ao dízimo, mas eu penso que essa pergunta ela vai trazer um ingresso na amplitude querigmática. Vou usar esse termo. Eu não quero saber. Pergunta. A igreja que o pastor Elias frequenta foi fundada por Jesus Cristo? Já estamos dízimo, salvação, igreja? Com vontade, pastor Elias. A igreja que se congrega no templo onde eu congrego foi fundada por Cristo. Agora, o templo lá foi construída por homens que voluntariamente abriram o seu coração, abençoar a obra de Deus, está o templo ali erguido. Muito bem. Vamos aqui adiante. O que é que nós temos aqui?
Muito bem. Pastor Elias, por que dessa resistência? O que é que você entende dessas pessoas que resistem à questão do dízimo e disseminam com força, Pastor Elias? Disseminam com força e convencem. Eu conheço as pessoas, pessoas próximas aqui da minha redondeza, vou usar até o termo assim, que estão se tornando desigrejados, que antes eram congregantes, mas se tornaram desigrejados por conta dessa disseminação que estão sendo feita. E aí como é que fica? Essas pessoas abdicam-se das suas congregações e aí vão ficar em casa, e aí? Como é que fica a questão da koinonia? Como é que fica a questão do congregar? Como é que eles assimilam congregar? Acho que eles não entendem. Será que eles sabem o que significa congregar? Pode falar, pastor Elias. Olha, eu acredito que tem muitas pessoas sinceras entre os desigrejados. Eu às vezes não queria acreditar, mas eu acredito. Porque tem pessoas que passam muitas decepções nas igrejas. Sim. Decepções com pessoas mal intencionadas. Pastores corruptos. Pastores, desculpa aqui, safados, sem vergonha. Tá entendendo? Uhum. Que não foi chamado para fazer a obra de Deus, mas infelizmente estão ali para dar escândalo, para causar escândalo. Mas isso é um trauma que a pessoa talvez sofreu, uma decepção, um escândalo que ocorreu, fez com que essas pessoas se afastassem. O Senhor Jesus já previu isso. Ele falou, é mister que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor seria que eles pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e se lançassem ao mar. Eu tive um pastor que ele dizia o seguinte, sabe por que Jesus disse isso? Porque quando uma pessoa morre, você joga ela ao mar, com o tempo ela começa, o corpo fica boiando. Se colocar uma corda no pescoço e jogar para o fundo do mar, ela não sobe mais para ninguém ver. Então fica lá no fundo do mar, ninguém vê, não causa mais. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, infelizmente, temos essas pessoas, temos. Mas apesar de tudo, tem os remanescentes, tem os fiéis. Tá entendendo? Uhum. Tem os fiéis. Agora, ficar assim, a pessoa está desiludida. Acontece, mas não para sempre. Deus pode providenciar pessoas sinceras. E outra, a igreja é uma reunião de pessoas imperfeitas. Ela é a esposa de Cristo e é imperfeita. Então tem pessoas, às vezes, o problema dela não é o dízimo, o problema dela é sexual. Às vezes não é o dízimo nem sexual. A pessoa não pode ver uma grana que ele furta. Ele tem um outro problema. Então o meu pecado é só diferente do seu pecado. Uhum. Mas o importante é todos nós estarmos buscando a Deus, porque ali é o lugar onde nós somos curados. É claro que tem igreja que você vai para ser curado, você sai pior. Porque a pessoa que está lá é um lobo com pele de ovelha. Isso tem mesmo, lobos com peles de ovelha. Mas eles terão o preço deles. No final, Deus vai tratar com essas pessoas. Que, infelizmente, estão causando escândalo, estão causando mais prejuízo do que benefício dentro da casa de Deus. São instrumentos de Satanás dentro da igreja para perturbar a boa obra. Uhum. Muito bem, temos aqui uma pergunta do Marcos Lola, testemunha de Jeová. Um beijão para você, Marcos Lola, tá? E ele fala assim, Elton, manda ele explicar Deuteronômios 26, verso 12. Eu penso que seja Deuteronômio, né? Acho que a intenção dele é falar de Deuteronômio. 26, verso 12. Bem, muito bem, ele vai explicar. Vamos lá. Eu já quero pedir a você para deixar o seu like. Se você acha que o trabalho do professor Elton Maia aqui na Arena Apologética é um trabalho relevante, então deixa o seu like aí, tá, gente? Por favor, para contribuir com o canal. Temos aí mais de 50 pessoas online e temos apenas 30 likes. Não é justo. Bora lá, bora mandar like aí. Já estamos, quase 60 pessoas online aí e só 30 likes. Então deixa like aí pro YouTube divulgar automaticamente essa live, tá bom? Por favor, deixa seu like aí, querido. Independente se você é ateu, se você é desigrejado, não, tá bom? Faça isso de uma forma cordial, porque estamos aqui, um ajudando o outro, trabalhando, e eu tô te dando esse entretenimento aqui, que edifica. O pastor Elias está com a palavra, fica à vontade. Vamos lá, muito boa e oportuna a pergunta do Elton. Esse é o seu xará, hein? Marcos Lola, né? Marcos Lola. Olha esse Elton, manda ele explicar Mateus, Deuteronômio. Tá falando para você, né? Faltou uma vírgula ali, né? Muito bem, faltou uma vírgula. Manda ele explicar. Isso, perfeito.
Faltou uma vírgulazinha. Tudo bem, mas tudo bem. Não é aula de português. Não. Eu não sou a pessoa habilitada para isso. Vamos lá. A sua pergunta, Marcos Lola, é muito importante e bastante oportuna. Quando acabares de dizimar, ou seja, de dar o dízimo, todos os dízimos, quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então o darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas esse fardo. E dirás perante o Senhor teu Deus: direi o que é consagrado de minha casa, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Olha que lindo isso. Se houvesse apenas um dízimo em Israel, olha, eu diria que você está coberto de razão e que tudo que estamos falando aqui está errado. Mas acontece que esse dízimo do triênio era um dízimo. Era um dízimo que era para comer, para beber. Tem outro que fala até que é para tomar água, bebida forte, cerveja e tudo mais. Só que é esse dízimo aqui. Tá entendendo? É esse dízimo aí, ó. Então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva para que comam. Ou melhor, esse é o segundo dízimo. E tem o terceiro que é seu, que você vai comer diante de Deus. Só que tem o dízimo que ele é do Senhor, que foi separado exclusivamente para os levitas. Deixa eu ver se é Levítico, capítulo de número 27. Deixa eu ver aqui. Onde é que está escrito? Ó, capítulo 27 de Levítico, versículo 30 a 33. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Olha só, não é para tomar, não é para tocar. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Nada de comer, de beber, de fazer algazarra, não. É do Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Esse é o dízimo do Senhor, é um. Esse dízimo que ele trocou é o segundo dízimo. E o terceiro dízimo é aquele que você podia comer, beber e tal, e pintar porque era para você. Então, a bem da verdade, não havia apenas um dízimo em Israel, havia três. Três tipos de dízimos. Três dízimos. Só que aqueles que são contra o dízimo, não estou dizendo que seja o caso do Marcos Lola. Eles vão fazer o que o Marcos fez, pegar a parte que lhe convém. E as outras duas partes? E os outros dois dízimos? Por que não foram citados? Não foi citado esse? Então seria desinformação da parte daqueles que dizem dízimo no Antigo Testamento era comida. Seria desinformação? Desinformação também, que era só comida e bebida. Aqui, como era uma nação agrícola, eles viviam da agricultura, não tinha banco ali para ficar fazendo transação toda hora. Então, qual era a moeda em curso? Tem que saber qual era a moeda. Hoje, qual é a moeda? Tem Eita, essa aí foi forte, hein? Ué. Você tem que se atualizar, meu filho. Esse pessoal estão desatualizados e não querem se atualizar. Cadê o Miranda, que não tá por aí falando, rapaz? Cadê o Miranda desigrejado? O Miranda é o pai do desigrejismo, né? Acho que foi ele que fundou o desigrejismo no Brasil. Bem, deixa eu ver aqui, canal Defesa da Fé, Elton, pergunta para o pastor Elias. Gente, se você mandar o superchat, a sua pergunta vai ter prioridade aqui, tá bom? Então manda um superchat aí, mas eu vou pescar essa pergunta aqui. Tá toda em letra de forma, não manda assim não, tá, gente? Não manda em letra de forma, não. Caixa alta.
Caixa alta, obrigado. Elton, pergunta para o pastor Elias se o dízimo era praticado pelos apóstolos, eles não estariam usurpando a função que é aplicada apenas aos sacerdotes e levitas, já que Hebreus 8:4 diz que o templo ainda existia. Conseguiu entender, pastor Elias, essa pergunta? Consegui. Ora, naquela época da igreja, quem é que está substituindo o sacerdote, o profeta? Os pastores, os mestres. É aí que eu digo, esse pessoal não se atualiza. Hoje tem apóstolo na igreja, naquela mesma ordem do Colégio Apostólico de Cristo? Não. Mas tem os pastores, tem bispo na igreja. Está me entendendo? Agora a grande pergunta é, naquela época, as pessoas só davam dízimo ou vendia tudo que tinha e entregava aos pés dos apóstolos? Quem não quer dar o dízimo, então faça um favor, já que você é tão rigoroso, tão santo, tão perfeito, venda suas propriedades e entrega para a igreja. Eita, ou você vai deixar de ser desigrejado, ou então o bicho vai pegar pro seu lado. Se quiser debater com o homem aí, eu não me meto não, né? Muito bem. Então, gente, deixa o like aí, né? Estamos com aí 60 pessoas assistindo a live e só tem 47 likes. Bora fechar, bora arredondar esse negócio aí. Bem, deixa eu ver a pergunta do Dr. Eduardo, ele mandou outra pergunta aqui. Pastor Elias, quais são as denominações que tem esses lobos com pele de ovelha? Oxe. Bom, eu não vim aqui para dar nome aos bois, mas apenas para concordar que existem. O próprio Senhor Jesus, não é só o Senhor Jesus, não. Olha aqui. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 20. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E por que ele fazia isso? Para que você não fosse engodado, para que você não fosse um fracassado, para que você não fosse um desigrejado, para que você não se deixasse levar por essa atitude desses lobos cruéis. E olha o que ele diz mais. Capítulo 20, versículo 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Publicamente aqui é no templo, é nas igrejas e nas casas. Versículo 22. E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Senão que o Espírito Santo, cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E depois ele diz que haverá lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Então isso já havia sido profetizado. Muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora Paulo vacinou para que quando viesse esse tempo, ninguém se escandalizasse e saísse da igreja. Pastor Elias, eu tenho que te fazer essa pergunta porque eu tenho certeza que algumas pessoas podem até pensar em buscando beneficiar a sua visão de não dizimar, então eu tenho que te fazer essa pergunta. Em algumas partes do mundo, pastor Elias, as atitudes em relação à religião e ao dízimo podem estar mudando devido às transformações sociais e culturais. Algumas pessoas podem sentir que o dízimo não é mais relevante ou necessário, uma vez
que as coisas evoluíram, que a tecnologia evoluiu, que o contexto social evoluiu e a Bíblia se tornou obsoleta. E com base nisso eu te pergunto, tem fundamento esse pensamento? Tem sentido isso? Dizer que a sociedade ela interferiu devido à sua evolução na compreensão de dizimar? O que você tem a dizer sobre isso? A Bíblia precisa de atualização? Eu vou ser curto e grosso. Essa pergunta não é sua. Você está perguntando em nome desse pessoal. Não é isso? Isso, exatamente. É tudo desviado. Esse discurso é de gente desviada, que não acredita mais na Bíblia. Aí já não é nem desigrejado mais, é desviado. Apostatado. Eita, ou seja, considerar a Bíblia obsoleta, que precisaria de um renovo? É uma apóstata. Só isso. Não tem diálogo. Então, se você pensa dessa forma, ouça o conselho do mestre e passe a ser mais flexível com a Bíblia, né? A palavra de Deus. Aqui tem uma pergunta do Walter Mendes, que diz assim. Cadê a pergunta dele? Passou aqui? Walter Mendes mandou uma pergunta aqui. É verdade que o dízimo em dinheiro deveria ser 20? 20 o quê, pastor Elias? Não entendi. Também não sei, ele precisa explicar. Então, Walter Mendes, não entendi muito não. Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui o filósofo falou. Pastor Elias, não, isso aqui não tem relevância não. Muito bem, parece que eles estão apenas debatendo a 20 apóstatas, né? Vamos pegar do filósofo aqui. Pastor Elias, não vou pescar essa pergunta não, porque é a pergunta que eu... Não, pode colocar. Então, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Não tem mimimi. Não, vou pescar porque ele pediu, mas não manda pergunta assim não, tá? Não há necessidade disso. Foca nos argumentos. Pode ler. Pastor Elias, não chore mais com a internet e hoje em dia os desigrejados logo serão a maioria nesse país. Mas isso é claro. Jesus disse, muitos são chamados e poucos escolhidos. Estreito é o caminho que conduz à salvação e largo é o que conduz à perdição. É claro que o ímpio, o pecado, a impiedade, sempre o caminho será mais largo e a quantidade de pessoas serão sempre maiores do que aquelas que vão para o céu. Você está corretíssimo, você está na linguagem de Jesus. Não, eu vou aplaudir o pastor Elias. Eu tenho que bater palma para ele, porque ele citou a Bíblia e correlacionou com a fala do filósofo aí, né? Ou seja, o filósofo reivindicou que o desigrejismo está crescendo significativamente a ponto de sucumbir à ideia das pessoas que são dizimistas. E o pastor Elias disse, uma citação bíblica, que a porta é larga, o caminho é estreito. Como é que é? Como é que você falou aí? Muitos são chamados e poucos escolhidos. E largo é o caminho que conduz à perdição. E estreito é o caminho que conduz à salvação. No final, a maioria vai para o inferno. Eu não mexe, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Tá. Tem gente, não, ele não vai debater, gente. É só uma entrevista que eu tô fazendo com o pastor Elias. Ele não vai debater, tá? Se você quiser fazer uma pergunta e sair, talvez ele permita. Ficar para debater, não é isso o combinado. Pode entrar, fazer pergunta, tranquilo. Então eu vou liberar o link, mas eu já vou avisando. Tá. Já vou avisando aqui para você que se você quiser marcar um debate com o pastor Elias em uma outra ocasião e se ele aceitar, a gente pode conversar. Mas a live hoje não é de debate. É uma live de entrevista com o pastor Elias Soares. E se você quiser entrar, fazer uma pergunta e sair, você entre. Se você quiser entrar para debater, você não entre, porque você não vai debater com ele, porque ele está aqui para ser entrevistado e não para fazer um debate, tá bom? Então já dei o recado. Vou mandar o link e se você as suas intenções decidem, faz você decidir se vai entrar ou não. Vamos lá. Tô mandando aqui o link, mas antes de tudo mais, você pode entrar e fazer uma pergunta e sair. Não pode ficar para debater, já tô avisando. Aqui temos a pergunta do Orlando Iannuzzi, obrigado pelo cincão. Perfeito, biblicamente, pastor Elias. Vejam a Alemanha, por exemplo, a pessoa que declara sua fé, vem o desconto em folha pelo governo. Eita! Pronto.
É compulsório. Misericórdia. É cruel isso aí. Eu não ia rir, não, mas céu, eles se atualizaram. O governo já desconta, você é dizimista, então já 10%, já vai na folha, pronto. Então aí está o link, tá, gente? O link tá aí fixado. Se você quiser entrar, fazer pergunta para o pastor Elias, fique à vontade. E você vai ter um tempo para fazer a pergunta, que eu já, né? Entrou o Tokashi Santos. Tokashi Santos. Sou o mago da NASA. Tokashi Santos. Boa. Desliga o seu áudio, porque eu tô ouvindo a minha voz reverberar. Boa noite, Desligar tudo bem? Meu microfone. Isso, pode deixar que eu desligo aqui. Boa noite, Tokashi Santos. Seja bem-vindo. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, pastor Elias Soares. Eu vou ligar o seu microfone. Pronto. Com todo o respeito, pastor, ao senhor e todo o seu conhecimento, tá entendendo? Meu nome é Takashi dos Santos Regis. Eu sou analfabeto, não tenho muito conhecimento também da Bíblia, tá entendendo? Mas eu vou falar uma coisa que eu tenho uma dúvida, né? E quero lhe perguntar. Veja só. No início da live aí, o senhor falou que o verdadeiro dízimo aí, né? Era quando eles vendiam fazenda e tal, e isso aí era o verdadeiro dízimo. E hoje em dia a igreja não pratica isso, como muitas outras coisas, na minha opinião. Mas eu tenho um pensamento e eu quero saber se eu concordo com esse meu pensamento. Tá bom? Essa é a minha pergunta. Veja só. Eu sou humilde, tá entendendo? Eu moro numa casa humilde, eu não tenho muitas condições. O que eu posso dizimar é com o meu tempo. Eu não sou contra o dízimo, tá entendendo? Eu posso dizimar com o meu tempo. Meu tempo pode se tornar um dízimo, tá entendendo? Na minha opinião. Porém, eu não tenho condições financeiras de dizimar para uma igreja que tem condições financeiras muito melhor do que eu e poderia me ajudar, tá entendendo? Eu sou desengrejado também e essa é a minha pergunta. Eu espero que o senhor tenha entendido quando tenha lhe ofendido, tá entendendo? Com todo respeito aí. Elton, você faz um bom trabalho. Obrigado. E você também, pastor. É isso aí. Obrigado, querido. Muito obrigado. Parabéns pela pergunta. Pergunta inteligente e uma pergunta sincera, tá? Parabéns, tá? Takeshi Santos. Obrigado. Obrigado. Pastor Elias, pode ficar à vontade. Bom, ele quer saber. Pelo que eu entendi. Nossa, tá reverberando aí. Tá. Aí. Bom, pelo que eu entendi, ele quer saber se ele pode contribuir dando o dízimo com o seu tempo. Uhum. Traduzindo, ele não está se negando a dar o dízimo. Mas ele, como ele não tem recursos financeiros, ele quer dedicar o seu tempo. De repente, não sei, é pedreiro, é eletricista, é alguma coisa, ele quer dedicar à igreja. Uhum. Uma boa opção, né? Uhum. Uma igreja está precisando de uma atividade, vai ter que pagar. Eu tenho tanto aqui, eu vou dar esse tempo de dízimo e vou trabalhar para a igreja. Olha, não seria uma má ideia, não, né? Aí vai depender dele conversar com o pastor. Mas eu entendo que o dízimo, ele é tirado daquilo que você ganha. Então você ganha quanto por mês? Ganha 2.000. O dízimo é R$200. Então R$200 é da igreja. Esse tempo de dedicação seria mais ofertar o seu tempo, que, a bem da verdade, não é seu. Assim como o dinheiro não é seu, o tempo também não é seu. O tempo é de Deus. Porque se eu posso ter domínio sobre o tempo, então eu nem sequer morreria mais, né? Tem pessoa que acha que tem domínio sobre o tempo, mas não tem. O tempo é de Deus e a hora que acabou o seu já era. Uhum. Agora, eu penso que ele está sendo sincero, ele está sem recursos, mas apesar de estar sendo sincero e sem recursos, você não pode ser sem fé. Você vai fazer isso, ofertar, crendo também que Deus é poderoso para multiplicar, para entrar com providências. Você hoje está numa situação difícil, mas amanhã pode não estar. Né? Hoje você está morando lá numa casa humilde, mas a casa é sua. Imagina aqueles que estão lá na Cracolândia, morando debaixo do viaduto. Se você acha que a sua situação é ruim, dê uma olhada para trás, para ver como é que está esse pessoal. Ou aquele que está lá na prisão. Olha a situação, gostaria de ter um barraco para morar, mas não está na prisão, mas ele está preso. Então eu penso que dízimo, Takati, é uma questão de fé e não de possibilidades. Então é uma questão de fé e de amor a Deus. Agora, a sua ideia é excelente, né? Você dedicar o seu tempo, de repente você é um pedreiro,
ser um eletricista, ou exerce qualquer outra atividade. Agora, a igreja ela vai ter sempre como que eu posso dizer assim, aquele cuidado, porque não é o seu caso, mas tem pessoas que às vezes trabalham, exercem uma atividade para a igreja e depois colocam a igreja na justiça, querendo receber pelo trabalho que ela mesma doou. Isso é um problema sério. Mas é um caso para você estudar lá com o pastor. Então, em primeiro, você precisa voltar a congregar. Aí depois conversar com o pastor lá na igreja para ver se a sua situação. Eu creio que o pastor vai receber isso de bom grado, viu? Mas vai lá para a igreja, conversa com o pastor, que ele vai receber. Uau, muito bem. A pergunta aí recebeu um conforto do pastor Elias Soares. Que honra, hein? E aqui nós temos o professor Marco Sul dando shalom, boa noite. Deixa eu pescar aqui todas as perguntas. Os evangélicos fizeram comércio da Bíblia. Yuris Moraes diz que os evangélicos fizeram comércio da Bíblia. Senhor Elias, é verdade? Os evangélicos fizeram comércio da Bíblia? Ou isso pode ser atribuído a um grupo, um pequeno grupo? Ou são todos os evangélicos? Era o que eu ia destacar agora. Eu acho que essas generalizações são muito perigosas. É igual dizer que todos os desigrejados são desviados, são apóstolos. Não. É aquela pessoa que foi ferida, está traumatizada, está com dificuldade, foi decepcionada por um líder ou por alguém, ficou ferido, não tem força. É uma pessoa que vinha caminhando com toda sinceridade, teve um trauma, um choque e ficou perdido. Então, agora eu dizer que todos vão para o inferno, todos, não posso fazer isso. Como também não pode dizer os evangélicos. Aí você generaliza, isso é muito perigoso. Mas que tem comércio? É claro que tem. Tem, com a Bíblia, tem. Muito bem. Vamos aqui continuar. O Emerson, boa noite. Qual foi a época que dízimo deixou de ser alimento para ser dinheiro? Emerson Fernandes. Boa pergunta, professor Pastor Elias. Ô, meu querido, vamos nos atualizar. A Revolução Industrial ocorreu no século XVIII, na Europa, da industrialização. Saindo de uma atividade agrícola, de uma atividade primitiva, pesqueira, agrícola, pecuarista, totalmente dependente, para uma revolução industrial. Hoje nós estamos na nanotecnologia. Tem gente querendo morar na Lua, já comprou lá o seu espaço na Lua. Você está me entendendo? E você ainda está lá na idade da pedra? Idade da pedra. Muito bem. Temos aqui o Jean Costa, que chegou. Boa noite, Jean Costa, seja muito bem-vindo. Pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta para o pastor Elias Soares. Boa noite para vocês dois aí. Bem? Tá ouvindo aí direitinho? Sim. Então, eu queria perguntar para o pastor aí, com todo respeito também. Ele falou acerca de desigrejado aí e tal. E aí eu queria perguntar para ele qual que é o problema, assim, em a pessoa ter a fé em Deus, acreditar em Deus, porque não está em um segmento, uma denominação, sei lá, não está fazendo o que é de costume. Aí qual que é o problema da pessoa acreditar em Deus ali no particular, fazer o bem, viver a vida dela ali, procurar andar direito, no caminho reto? Entendeu? Por que tem que... só é de Deus quem pertence aí ao meio aí, as denominações. Tá. E por exemplo, qual denominação que, por exemplo, que Abraão pertencia? Abraão pertencia, Josué pertencia, Moisés pertencia. Okay. E qual igreja que Jesus fundou? Qual denominação que Jesus fundou para a gente dizer assim, quem é desengrejado não tá com Deus, só é de Deus quem tá aqui no meio, no meio aqui. Tá, muito bem. No ambiente aqui. Jean Costa, muito obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta relevante, sim, uma pergunta interessante. Com certeza o pastor Elias vai dar a resposta. Caso a resposta que ele der fique faltando alguma coisa, você pode retornar aqui à live e fazer a pergunta novamente, tá bom? Muito obrigado. Bom, um beijo. Beijão para você. Vocês dois. Disponha. Beijão para você. Jean. Ô, Jean, primeiro, a gente chama isso a falácia do homem de palha, a falácia do espantalho.
Em algum momento eu disse aqui que só é de Deus quem vai para a igreja, quem não vai à igreja não é de Deus? Em momento algum eu disse isso. Isso talvez está na sua cabeça. Em momento algum eu disse isso. Tá? Então, o fato de uma pessoa estar afastada da igreja por um tempo não significa que deixou de ser de Deus. Ele é uma pessoa de Deus, está fora da igreja. Ela precisa retornar. Aí o segundo, qual é o problema de estar fora da igreja? Muitos. Agora, claro, vai depender da igreja. Você está na igreja de um pilantra, de um safado, de um corrupto, de um lobo vestido em pele de ovelha, aí é um problema, é melhor não ir mesmo. Mas se você está na igreja de uma pessoa de Deus, de um homem de Deus, que tem testemunho de Deus, um exemplo de fé a ser seguido, onde realmente prega o evangelho genuíno, onde a presença de Deus é constante, a glória de Deus é presente, aí é muito problema. Você já está perdendo, por exemplo, esse valor comunitário. Estar exercitando a sua fé, exercitando o amor, de estar em comunhão com os irmãos, de estar participando desses momentos gloriosos do culto, de estar sendo ministrado para poder moldar o seu caráter, vai levar você ao crescimento na fé. Que nem todo mundo que está fora da igreja tem maturidade cristã. Às vezes a pessoa ela foi decepcionada, traumatizada, ainda no início da sua fé. Ele não tem condições de sobreviver. É como se pegasse um bebê de 1 ano e meio e colocasse ele na rua para se virar sozinho. Como que ele vai se virar? Ele precisa de alguém para ajudar. Da mesma sorte, um cristão que está frágil na fé, que está iniciando, precisa de alguém para apoiá-lo, para abençoá-lo. Então, existem muitos problemas sim. Aí, qual a denominação dos patriarcas? É aquilo que eu falei, né? Sem nenhuma ofensa, mas na época dos patriarcas, eles aceitaram pela fé, eles estavam caminhando para chegar ao ponto que nós estamos chegando hoje. Eles tinham encontros com Deus. Só que a revelação ela é progressiva. Se não necessitasse de templo, Deus não mandaria construir um templo. Davi quis construir um templo. O que é que Deus disse? Você não vai construir, mas o teu filho que há de nascer vai construir. Ora, ainda foi seletivo, né? Oi? Deus ainda foi criterioso. Justamente. Se é errado, então, congregar num templo, ter um templo, o que Deus mandou fazer? Por que Deus leva Moisés até o Monte Sinai e dá revelação para ele de cada peça do tabernáculo, de cada relicário, de cada peça que ia construir e as peças que faziam parte do tabernáculo? Ora, se é errado, por que Deus mandou fazer? Se o templo é errado, por que Deus mandou fazer? Se é errado, por que Zacarias, Ageu e Zacarias foram profeta da reconstrução, que fez o povo ter uma palavra dura para o povo, para voltar a dar o dízimo, trazendo dízimos e ofertas para que o templo fosse reerguido? Ora, por que Jesus pregou no templo? Então perceba por que os apóstolos também viviam no templo de todos os dias. Então é uma pergunta que tem que perguntar para Deus. A revelação ela é progressiva. O que eu percebo é que a maioria dos descristãos, não vou dizer todos, eles pararam no tempo, deixaram de se atualizar. O que está faltando, gente, é se atualizar. Estão querendo viver na idade da pedra. Nós estamos no século XXI, pelo amor de Deus. Qual a igreja Jesus fundou? A sua igreja. Quando se fala de igreja, não estou falando de templo, de pedra, não. Ali é um lugar onde a igreja de Cristo se reúne. Isso. Parece que ele falou a questão da nomenclatura. Pastor Elias, essa questão de nomenclatura, Jesus disse para Pedro, tu és pedra, poderia se embasar nisso para dizer que o próprio Cristo ali ampliou, digamos que emancipou a possibilidade de criar uma organização congregacional, quando ele disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Seria essa a emancipação de uma nomenclatura? Poderia se dispor desse versículo ou não? Estou te perguntando mesmo. Tá. Essa sua fala, essa sua pergunta, ela tem gerado grandes debates entre a igreja cristã protestante e a igreja católica. Uhum. A igreja católica, ela tem todo o seu sistema papal no primado de Pedro, colocando Pedro como o primeiro papa. Uhum. Só que interessante que o papa, ele é celibato, e Pedro era casado, tinha mulher. Ixi, eu já começo quebrou aí, tudo, né? Agora, viu? Aí já quebrou tudo. Pedro era casado, né? Tinha mulher.
Mas não é só Pedro, não. Olha só, o apóstolo Paulo, quando ele vai reivindicar o seu direito apostólico, eu nem falei, né? Sobre essas contribuições, o direito do pastor, o direito do apóstolo. Olha o que Paulo diz. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Traduzindo, lá no capítulo 4, por exemplo, ele diz o seguinte: ainda que vós tivesseis muitos anos em Cristo, contudo não terias muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então é isso que Paulo está reivindicando, a sua paternidade espiritual, porque foi ele que abriu a igreja de Corinto e gerou esses filhos na fé. E agora ele está aqui numa peleja contra eles, que estavam aceitando os falsos apóstolos e rejeitando o verdadeiro apóstolo, que era o seu pai na fé. Ele diz: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Então percebam que aqui os apóstolos, boa parte, eram casados. Pedro era casado. Então o primado de Pedro para servir de modelo para o papado é furado. Segundo ponto, como é que Jesus ia fundar uma igreja em cima de uma pessoa tão falha como foi o apóstolo Pedro? Essa pedra sobre a qual a igreja foi firmada é o próprio Senhor Jesus, e quem diz isso é o próprio Pedro na sua primeira carta, no capítulo de número 2, versículos, deixa eu ver aqui, acho que o 4, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2:4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ele é chamado de rocha de escândalo, rocha, pedra fundamental, pedra angular, pedra de espina, pedra viva, reprovada. A pedra sobre a qual a igreja foi fundada chama-se Jesus Cristo. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Escola de Jesus, Crato, Ceará. Um beijão para todos do Crato, Ceará. E ele fala assim: eclesia não é assembleia, ou seja, se referindo a pessoas, ele está perguntando se eclesia é assembleia ou se eclesia é pessoas. Fica à vontade. Bom, professor de grego é o senhor, né? Nós temos a preposição ex. Muito bem. De dentro de. Para fora. Mas eclesia, que vem de kaleo, que é o verbo grego, que é chamar. Chamar para fora de. No caso, as pessoas viviam dentro das casas. Olha só, que isso é uma contradição para os próprios desigrejados. Porque a eclesia não é para formar dentro de casa, mas é tirar de dentro de casa para uma reunião pública. Uhum. Só por definição a palavra igreja já derruba. Já refuta, né? Já derruba. Você tá entendendo? Refuta. Porque o que é a eclesia, senão uma reunião de pessoas reunidas num determinado lugar para ouvirem uma certa exposição, uma notícia, ou seja lá o que for. Isso aí é só o pessoal aí voltar para a antiga Grécia, para a questão histórica e cultural da palavra, no grego clássico, grego koiné. E aí o senhor está com a palavra, porque essa é a sua praia. Realmente eu corroboro 100% com o pastor Elias Soares. Se você pegar aqui a palavra eclesia, que está aqui, ó, igreja, né? Eclesia, que no português é igreja. E algumas pessoas tentam dispor disso daí para tentar justificar o ato de não congregar, tá? Mas como o pastor Elias já muito bem explicou, não tenho nem o que dizer acerca da sua explicação. Ele explicou a composição, né? Porque o termo eclesia, de fato, é um composto derivado, né? Quer dizer, chamados para fora. Como ele já deu uma aula, eu não tenho nada o que dizer mais. Ele já falou muito bem. Agora, em consonância, corroborando com o pastor Elias, eu quero falar acerca desse termo aqui, ó. Epissinagoge, tá? Então, esse termo epissinagoge aqui trata-se
de um ajuntamento, como o pastor Elias já muito bem falou, né? Quer dizer, uma congregação, né? Também uma congregação. O termo eclesia também pode trazer tal conotação, mas dentro do contexto do Novo Testamento, você vai ver majoritariamente, esmagadoramente, para se referir a um agrupamento de pessoas, a um aglomerado de pessoas, o termo epissinagoge, tá? Epissinagoge. E é isso, pastor Elias. Você foi muito bem. Muito obrigado. Pode continuar. Então, deixa eu ver aqui. Já terminei. Boa. Então, vamos ver aqui com a próxima pergunta. O que é que nós temos de pergunta? Não tendo pergunta, eu faço a pergunta. Pastor Elias Soares. A minha pergunta é: Abraão deu dízimo antes da lei, né? Antes da lei. E algumas pessoas tentam dizer que o dízimo é uma prática da lei. Como compreender o dízimo de Abraão, que é fora da lei, com o dízimo da lei? O dízimo que foi estabelecido para a lei. Existe uma espiritualidade? Qual é o tipo de mesclagem? Por que essa mesclagem? Dízimo espontâneo e de repente se estabelece uma lei. Posteriormente, vem Moisés e estabelece uma lei. Queria muito ouvir seu comentário acerca dessa mesclagem. Mesclagem de quê? Um dízimo espontâneo da parte de Abraão, né? Quando ele simplesmente deu um dízimo, não tinha lei para o obrigá-lo, e depois disso, posteriormente, surge lei. E na lei está escrito que tem que dizimar. E ainda diz mais, com ameaças entre aspas, tá, gente? Ameaças entre aspas, tá? Tô colocando aspas aqui para usar o termo ameaça, porque nós dispomos de liberdade teológica para teologar. E Deus ainda diz mais: vós sois ladrões, dizeis em que te roubamos. Ou seja, em outras palavras, Deus está declarando que aquele, né, conforme já foi explicado, eu queria que fizesse essa distinção, essa explicação sobre essa diferença de dizimar na lei, no período da lei, e a diferença de dizimar antes da lei. Pastor Elias, pode ficar à vontade. Bom, como eu disse, a revelação é progressiva e existem incorporações de elementos anteriores à lei à própria lei. Não é só o dízimo que foi incorporado à lei. Não matarás, foi incorporado à lei. No caso, por exemplo, não adulterarás, foi incorporado à lei. Não cobiçarás, não terás outros deuses diante de mim. O único que não era antes da lei, foi incorporado à lei, é a guarda do sábado. Porque o sábado, ele é dado para o povo hebreu depois da saída do Egito, como um memorial para que eles se lembrassem que lá no Egito eles não tinham nem um dia para descansar, mas agora eles teriam. Então, Deus coloca isso como algo obrigatório para os judeus. Abraão, ele fez algo espontâneo, eu creio que movido por Deus, né? Foi uma atividade dele, de coração, entregar o dízimo para Melquisedeque. Essa atitude é uma atitude ótima, porque é uma forma de Deus tratar com o nosso coração, com o nosso egoísmo, porque o homem, depois do pecado, tornou-se essencialmente egoísta, egocêntrico e quase que ególatra, pensando em si mesmo. Então, quando Deus ele aplica a lei, ele está tratando do coração do homem. E às vezes o que ocorre? Isso dói. Então, quando ele é incorporado à lei, Deus já prevendo essa atitude do homem, essa atitude de avareza, que nem todos são convertidos como Abraão. Então, Deus impõe. Porque se ele não impõe isso, a obra dele não teria seguimento. Porque, veja bem, antes de Abraão não havia serviço levita. Não havia um sacerdócio levítico. Não havia mais de 22 mil levitas para serem sustentados. Era só Abraão. Está me entendendo? Mas na lei não tem 22 mil levitas. E se deixar para cada um fazer o que quer, quem é que vai querer dar dinheiro para a igreja? Como a gente vê aí, está claro pelas perguntas. Então Deus impõe a fim de que a sua obra pudesse ser mantida. E levando em consideração que o nome dele é Eliam, ou seja, é o Altíssimo, é o Soberano, é o dono de tudo. Quando ele impõe e exige, ele está exigindo sobre aquilo que é dele. É ele que dá, por exemplo, como eles eram pessoas que trabalhavam numa atividade agrícola e também pecuária, quem é que dá
vida para os bois, para os animais? Quem é que dá o sol? Quem é que dá a chuva? Quem é que faz nascer a planta? Tudo vem dele, por ele, para ele. Glória a ele para sempre, amém. Então ele tem o direito de existir. Ele incorpora isso à lei. Visto que o homem é rebelde, porque o homem que é obediente, ele obedece, para ele não tem nenhum problema. Mas para o rebelde, para o contumaz, para o duro de coração, é difícil. Então, às vezes, o homem é assim, é só com ameaça que ele obedece. Sem ameaça, ele não obedece. Então, quando Deus está agindo duro, não é para o mal, é para o próprio bem do indivíduo, para liberar o seu coração em princípio. Maravilha. Temos aqui duas situações. Temos o João Silva. Seja muito bem-vindo, querido João Silva. Que prazer te receber aqui na live, onde você vai poder fazer sua pergunta ao pastor Elias. E temos também a situação de uma pergunta muito atual, uma pergunta bem relevante, pertinente, que eu vou querer que o pastor Elias comente. Eu queria ver... Herene tuteu Yehová. Herene é a paz de Jeová. Herene tuteu Yehová. Meu professor de grego aí, hein? Maravilha. Já você vai falar. Eu queria ver base do dízimo do Novo Testamento. Muito bem, Xavier. Vou guardar sua pergunta aqui, tá? Está favoritada. Enquanto o João Silva vai fazer a sua pergunta para o pastor Elias. E após a resposta do pastor Elias para o João Silva, você terá sua resposta aqui, tá? Bases no Novo Testamento para o dízimo. Você vai ter isso aí depois que o João Silva perguntar. Nobre João Silva, que satisfação receber você aqui, tá? Fique à vontade para fazer a sua pergunta. Privilégio, professor, meu querido professor de grego, né? E com muito respeito, vou fazer essa pergunta, tá, pastor Elias? Eu sou testemunha de Jeová há 20 anos, porém respeito muito a pessoa do senhor, tá? E o que eu queria indagar aqui, conversar um pouco, trocar de ideia, né? É sobre acerca de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que fala: faça cada um conforme é resolvido no seu coração, não a contragosto, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, né? Então, mostrando aqui, será que hoje, a gente analisando, visto que estamos na graça, será que não seria com base, Paulo falando aqui no contexto escriturístico, a importância da voluntariedade? Ou seja, você pode doar, você pode contribuir, né? Porém, tem que ser algo voluntário, visto que lá em Malaquias, né, quando vamos para Malaquias lá, nós percebemos ali que se trata do que? Ali, se a pessoa não desse mesmo 10%, é como se estivesse roubando a nação de Israel, não estava trazendo até o depósito, né, esses 10%. De acordo com Deuteronômio, por exemplo, o capítulo ali 14, né, versículo 26 e 28, eles traziam, né, até o depósito, convertido em alimento para as viúvas, os órfãos, né? E daí, quando quando Paulo fala a respeito desse texto, nós lembramos também da viúva, né? Em Lucas 21:1 lá, que ela deu o que ela tinha, né? Não tinham estipulado uma quantia ali de 10% que ela tinha que dar, não. Quantos ricos e milionários deram o que sobrava, aquela viúva, ela deu voluntariamente aquilo que ela tinha, mas de coração. Será que, levando em conta esses princípios, amado, querido pastor Elias, a questão da voluntariedade hoje não é o que é latente nas congregações de Deus, em vez da obrigatoriedade de ter que dar os 10%? Não é razoável isso? Professor Elton, eu gostaria que o senhor mantivesse o João Silva aí do lado. Que gostaria? Certo. Isso. João Silva, você, então, a convite do pastor Elias Soares, honoravelmente, né? Você pode se manter aí do lado, tá? Pastor Elias, pode ficar à vontade. Depois, Juarez, desculpa por eu ter esquecido de pescar a sua pergunta, tá? Depois eu pego do Xavier, Juarez. Beijão pra você, Juarez. Pode falar, nobre pastor Elias. Eu vou começar pela sua última questão, para depois ir para a primeira. E é com muito respeito que eu falo com o senhor, tá? Claro, nós vamos dialogar sem ofensa, pelo amor de Deus. Tá. Eu vou dialogar contigo. A minha pergunta, João, a graça e a paz, Reirene Tukirio, né? É assim mesmo? Reirene Tukirio. Em hebraico seria Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom. João Silva. Shalom. A oferta da viúva. Veja bem, oferta.
Você falou a oferta da viúva. Você sabe quanto foi que aquela viúva doou naquele dia? Mais ou menos. Não tenho ideia não, pastor Elias, sinceramente. A gente tem que ser verdadeiro, né? Mas a Bíblia diz. A Bíblia diz. Ela deu tudo que ela tinha. Ela não deu uma mera oferta. Ela abriu o coração e tudo que ela tinha naquele momento, ela doou. Você está disposto a fazer o mesmo? Doar tudo que está na caderneta de poupança? Vender a sua casa e entregar tudo? Olha que interessante. Esse é um problema. Todo mundo fala, essa aqui é a oferta da viúva. Não, a oferta da viúva não é moedinha. Miséria não, R$1, R$2, não. Ela deu tudo. Dê o texto lá para você ver. Esta mulher deu. Aqueles davam do que sobejava, do que sobrava. Ela não. Tirou toda a sua economia e entregou ali. Então, esse é um primeiro mito que a gente quer quebrar. Segundo, quando usamos a passagem de 2 Coríntios, capítulo 9, o capítulo 9 não surgiu num vácuo na Bíblia. Ele é continuação de um texto. E de que texto? De que texto que ele está continuando? Eu convido você, João, você está com a Bíblia aberta? Sim, meu querido. Está no capítulo da 2 Coríntios? Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu posso colocar aqui na tela. Mais abro aqui, 2 Coríntios, perfeito. Isso. Agora veja, a continuação desse texto, esse texto é a continuação do capítulo 8. Olha o capítulo 8, o que está escrito lá? Capítulo 8, que versículo, amado? A partir do versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês saibam da bondade merecida de Deus, que foi concedida às congregações da Macedônia. Opa, pera um pouquinho. Aqui fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Ele vai falar que a graça foi abundante nessas igrejas da Macedônia. E o que eles fizeram? Versículo 2. Mesmo sob a aflição durante uma grande prova, a imensa alegria e a extrema pobreza deles fizeram transbordar as riquezas de sua generosidade. Que maravilha, né? Olha aí, coração dilatado, aberto, mesmo atravessando por dificuldades, pobreza, aflições, eles não fecharam o coração para a obra de Deus. E o versículo 3? Desculpa, fechei aqui, professor. Então, desculpa, pastor Elias. Desculpa, vou abrir aqui, pastor. Eu vou continuar. Porque pode continuar, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Pelo amor de Deus, chega! Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso coração. Perceba que aqui, se você ler o texto, continuando, olha o que diz. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Perceba que aqui é uma oferta especial que foi tirada para os irmãos pobres da Judéia. Aqui não se trata de dízimo, é oferta voluntária. Só que o coração deles transbordava tanto da graça de Deus que eles não fizeram somente o que podiam, fizeram acima daquilo que eles podiam. Então isso aqui não serve como parâmetro para dízimo. É igual também em 1 Coríntios capítulo 9. Não é dízimo. Ali é contribuição para um evento especial. No Novo Testamento, o pessoal que está pedindo aí, já vou respondendo.
está pedindo um texto para o dízimo no Novo Testamento, eles precisam conseguir um texto para dar oferta no Novo Testamento. Você sabia que não tem? Como alguma coisa que seja uma diretriz, um mandamento para a igreja de dar oferta? Não existe. Existem essas ofertas especiais, para uma coleta especial, para uma contribuição especial, porque as pessoas já faziam isso voluntariamente. Elas já faziam de coração. E muito mais do que isso, a igreja do Novo Testamento não dava apenas 10%. Eles vendiam o que tinham e entregavam para os apóstolos. Era só isso, João Silva. Muito obrigado pela sua participação. Primeiro, muito bem. Deixa eu só responder para ele, professor. Pastor Elias, primeiro quero agradecer a sua explanação, dizer que mesmo como testemunha de Jeová, eu respeito muito o senhor, acompanho o senhor há anos, parabéns pela família que o senhor tem, tá? A gente tem que respeitar. Eu tenho pastores da Assembleia de Deus aqui do Ministério de Belém, que eu converso muito com eles, a gente troca ideia. Eu penso assim, não é porque a gente tem divergências em algum ponto que a gente tem que ser inimigo, pelo contrário. Justamente. Né, temos que amar um ao outro, né? Então, pastor Elias, eu compreendi, amado. Realmente eu concordo com o amado. Eles deram mais do que realmente de 10%, tudo, a viúva também, né? Será que isso não corrobora com aquilo que eu falei? A questão de não vir aquela obrigatoriedade do dízimo mas um espírito de voluntariedade, ou seja, agora na graça eu posso dar não só 10%, se eu quiser eu dou 10%. Concorda, pastor? Ô, João, eu faço... Eu posso dar o que eu quiser, dentro das minhas circunstâncias, né? João, eu faço o contigo, e se você acompanhou desde o início, foi justamente o que eu falei, que o dízimo é um ato de gratidão, é um ato de amor, é um ato voluntário. Nada, não é só o dízimo, Deus não quer que você faça nada obrigado. Porque onde não há voluntariedade, diz a palavra, não tem aceitação. Deus não vai aceitar aquilo que não é feito de coração de voluntário. Tudo é voluntário. Eu estou de acordo com você e eu prego isso, eu tenho um vídeo falando isso. É isso que eu creio também. Eu também, eu acredito que a voluntariedade é algo que a gente... É inerente. Por exemplo, se a pessoa quer dar 10% para ajudar com água, com luz, com os trabalhos, né? A pessoa vai lá dar 10%. Se ela quer dar mais, dá mais. A questão é que no Velho Testamento, pastor, eu vi assim que aquele que não desse o dízimo, realmente ele estava roubando a Deus e era uma lei mesmo. Só que quando você traz para o Novo Testamento, por isso que eu acho difícil o dízimo hoje vigorar como antigamente nesse padrão, porém respeito, tá, ao Senhor. Porque as pessoas são egoístas. Então, por isso que Paulo, ele, sabendo disso, ele traz também a voluntariedade, a questão, você ajude a congregação de Deus com quanto você puder. Não tem mais aquela obrigatoriedade do dízimo, ou seja, se você não dá 10%, você está roubando a Deus. A gente não vê isso no Novo Testamento, entendeu, pastor? Mas eu ainda disse isso. Sim, mas tá bom, foi bom falar com o senhor, um privilégio, né? O nobre professor Elton, né? Desejo tudo de bom para o senhor, para a família, pastor, tá? O senhor tem uma família linda, e um abraço para o senhor, tá bom? Se o senhor tiver a obra do Valdir Carvalho Luz aí, guarda para mim que depois eu vou comprar do senhor, tá bom? Não tem mais para vender, tá? Eu tô procurando aquele, o interlinear de Valdir Carvalho Luz, sabe? Aquele branco assim, meio azul. Hoje eu falei com o Euler, ele falou também que não tem. Eu estou procurando. Se o senhor souber, pastor, depois meu contato está com o meu professor de grego, Elton, o senhor me avisa. Tá bom, por favor. Maravilha. Tchau, muito obrigado. Obrigado, querido João. Um beijão para você. Agora vamos... Tchau, professor. Tchau, meu nobre. Tchau. Agora vamos aqui para o superchat do Juarez. Juarez, beijão pra você, 1000 perdões, porque realmente eu salvei o superchat dele e deixei passar. Depois eu quero pescar do Xavier. O Xavier mandou uma pergunta. Já respondi essa pergunta. Já? Novo Testamento manda nos dizimar? Manda nós. Acabei de responder. Já? Ah, é? Então, Juarez, ele já respondeu, né? Então, você só volta à live. Obrigado, Juarez. Desculpa aí eu ter deixado passar a sua pergunta, tá? E professor Xavier, seja bem-vindo, o homem que abre portas. Eu queria ver a base do dízimo no Novo Testamento. Eu queria muito que o pastor Elias Soares, por mais que já desse até algumas pinceladas. Eu já expliquei isso com base em Hebreus capítulo 7, versículo 17, que
O professor Matheus Rangel disse, já falou, já respondi. Maravilha, então, sendo assim, vamos para a próxima. Vamos ver o que é que nós temos aqui no chat, gente. Pastor Elias tem que fazer um vídeo provando a Bíblia. O que ele falou aqui? Profeta Elias do Fogo. Provando a Bíblia, porque tem 2 personagens mitológicos que diz que não existe Zezinho e Toninho. Ah, tá. Acho que não tem muito a ver com a gente. Zezinho e Toninho. Tá. Bem, senhoras e senhores, estamos aqui com o pastor Elias Soares, onde ele está fazendo aqui a sua apresentação acerca do dízimo, do tema que em pauta, a verdade sobre o dízimo. Então, você é a favor do dízimo? Então, deixa aí nos comentários. Você é contra o dízimo? Deixa nos comentários o porquê. Se você concorda com o pastor Elias, qualquer coisa nós faremos uma parte 2 desta mesma live, tá? Pastor Elias, o que você acrescentaria? Teria mais algo a acrescentar? Não, eu penso que, assim, com todo respeito, boa parte dos amigos aí precisam se atualizar nessa questão sobre o dízimo, né? E como eu enfatizei, eu gostei muito da participação do João, muito humilde. Sim, o João é gente boa. Participaram, tudo vieram comigo para atacar, para afrontar, vieram realmente para tirar suas dúvidas. Foi muito gostosa a live de hoje. Gostei muito também. Então, eu também gostei. Foi muito pacífico, apesar do tema ser tão pesado, tão polêmico, eles foram muito respeitosos, né? Só tenho que agradecer e pedir que a Deus possa abençoar cada um deles. Maravilha. Pastor Elias, eu agradeço a sua presença aqui na Arena Apologética. Nunca nos deixe, tá? Sempre esteja aqui. É honorável a sua presença aqui, tá? Você viu aí o que o João falou? O João é ancião, sabia? Ele tá ele é afastado, mas ele é um ancião, ele tá afastado por problemas pessoais, mas ele é ancião das Testemunhas de Jeová. E ele segue há 20 anos, né? Que ele falou, alguma coisa assim. Olha aí. Muito tempo. Então, o Brasil te quer muito bem. Você é muito querido no Brasil. E por que eu não diria isso para você? Não nos deixe, sempre esteja aqui presente, nos dando essa honra, tá? Da sua presença. Muito bem. As considerações finais. Se você quiser continua as considerações finais. Eu posso falar de alguma da minha literatura? Moxe, se não falar, eu não falo mais contigo. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, algumas obras que, pela bondade de Deus, nós escrevemos. Esses daqui, olha. Uau. Deixa eu dar um foco nele, pastor Elias, aqui. Olha aí, ó. Pastor Elias, eu gostaria que você comentasse a cada uma delas, porque aqui no chat está falando aqui, ó. Vamos lá, pode ficar à vontade. Tem aqui o livro, por exemplo, ó, Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. O que se casou Caim, onde esteve Jesus 12 aos 30, o que é o batismo, o que é o espinho na carne de Paulo, os tipos de cruzes que havia na época de Jesus. Então, o volume 1 tem 36 temas. Esse daqui é o volume 2, tem 384 páginas. Tem aqui algumas curiosidades que eu trouxe, são 75, mas eu trago algumas aqui, ó. Quem criou o mal? Deus se arrepende? De onde veio o negro? O nome de Deus é Jeová? Jefté sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? Olha aqui, ó. São 75 temas, capa dura. E o volume 3 tem aquela polêmica lá sobre os filhos de Deus em Gênesis 6:2. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? A questão do Binei Ha-Elohim. São anjos, afinal de contas. Que a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa Deus e morre, ou abençoa Deus e morre? Jesus é o arcanjo Miguel? É provocativa essa, hein? A guarda do sábado é um mandamento vigente para o cristão? Ramã era uma malequita? O que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Será que só quem é batizado com o Espírito Santo tem o Espírito Santo? Outra coisa, você sabia que o canto do galo não era o canto de uma árvore? Porque na época de Jesus era proibido criar galo e galinha em Jerusalém. E, por exemplo, o lobisomem. Todo mundo acha que é uma lenda, né? O lobisomem. E se eu disser que a Bíblia é o primeiro livro a fazer alusão ao lobisomem como um personagem real? Olha, quem gosta de grego sabe o que é licantropia ou zoantropia. Pronto. Já está definido aí, o personagem está na Bíblia. Licanthropos, né? Justamente. Anthropos. Muito Likos, bem. Lobo. Lobo. Anthropos, homem.
Ainda, ó, esse daqui, ó. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Tem muito pregador que diz o seguinte, que o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Ele só começou a pregar depois de 14 anos. Gente, tudo isso é mito. Que o pastor tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu, ele deixou as 99 no aprisco. Não é verdade, ele deixou no deserto. Muita gente diz que Noé amaldiçoou um dos seus filhos. E esse filho se chamava Cão. Isso não é verdade, porque o que Deus abençoa, o homem não pode amaldiçoar. Nenhum filho dos 3 filhos de Noé foi amaldiçoado por Noé. Mito. Gente, tem 81 temas aqui. Nesse daqui, olha, sobre a mulher de Jó e tudo mais, tem 59 temas em 312 páginas. Aqui tem 328. Tem o primeiro livro que eu escrevi, Poesias para Despertar. Eu falo de teologia em forma de poesia. Aqui tem escatologia, tem angelologia, tem paracletologia, pneumatologia, tem sátira. A sátira do caloteiro, do preguiçoso, do fofoqueiro, do pastor acomodado, do obreiro durão, pastor preguiçoso, que, sabe? Então tem aqui 30 poesias. Depois tem esse aqui sobre a imortalidade da alma. Esse é mais uma provocação para os aniquilacionistas. 480 páginas, perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma, sobre o ex-ladrão na cruz, sobre o rico e Lázaro. Afinal de contas, era uma parábola ou uma história real? Olha esse outro. Aqui, ó, escatologia na veia. Agora aqui provoca você, viu? Eu vou dizer aqui porque que eu não sou pós-tribulacionista. Oh, porque na visão pós, a igreja não vai para o céu. Deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Prometo que eu não serei prolongado. Pastor Elias, primeiramente eu quero te parabenizar por estas obras lindas, magníficas, tá? Parabéns, de verdade. E segundamente, não existe segundamente, né? Segundamente, eu quero dizer que eu tô fazendo uma pesquisa aí, descobri um erro nas traduções João Ferreira de Almeida, que ninguém sabe, só as pessoas amigas que estão envolvidas nessa pesquisa comigo, que é apenas 2 pessoas, sabem disso. Olha, tem um recado para dizer para vocês, Brasil. Surpresa sobre o pré-tribulacionismo. Pastor Elias, parabéns pelas suas obras. Por último, dicionário de palavras, expressões, interpretação de curiosidades bíblicas, quase 1.200 páginas. Só esta obra aqui, ó, sem nenhum desconto, ela é 360. Hoje, para todos que estão aqui na live, são 8 obras, gente. 8 obras. O dicionário, os 360, mais o Pergunta Azul, mais o Poesia, mais os pregadores dizem, a Bíblia não diz, mais o volume 3, o volume 2, o 4, todos eles. Todas estas obras aqui, enfim, ó. Olha. Todas. Muito top. 10 parcelas de R$56. Aproveite que só tem 10 de 56. E se você quiser pagar no Pix, aí eu vou dizer igual o Valdemiro. Eu abençoo quem paga no Pix. Tá? Sabe, 480. 480 vai levar tudo. Tá bom? Ó, para você entrar em contato, 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 93279 3001. Ou pode ser esse 946263000. Tá aí na tela. É só entrar em contato que nós atenderemos você. Ok. Um beijo, beijão, pastor Elias. Obrigado, Brasil. Obrigado, professor. Nada, a honra é minha. Eu quero convidar você a dizer comigo: louvado seja Deus. Louvado seja sempre Deus. E se você quer estudar grego koiné com o professor Elton, basta você entrar em contato com o número que está na descrição desse vídeo. Eu não sei se o pastor Elias já está lendo grego koiné. Se sim, acompanha-me nessa leitura. Vou ler pausadamente. Tu criou Yesu Cristo. Agape. Tu teu koinonia. Tu hagiu. Pneumatos. Metá panton. Rimon. Parabéns, pastor Elias. Top, hein? Uau, muito boa. E nós ficamos... Muito bom, pastor Elias, muito bom mesmo. E nós ficamos por aqui, Brasil. Obrigado, deixa o seu like, compartilhe essa live.